Só um pouco, né? Meu Deus, vamos mandar esse cansaço embora em nome do Senhor Jesus, né? E aí é que vem, né? Uma meditação. Eu quero meditar aqui com vocês, compartilhar com vocês algo que nós não somos imunes. Nós também temos dias que acordamos cansados, né? Mas eu quero falar sobre alguns tipos de cansaço de lutar. Não é? A pessoa luta. Fala, meu Deus, esse ano eu vou conseguir quitar isso. E vai lutando e luta e não acaba. E não acaba conseguindo, né, os seus objetivos. Então a pessoa acaba ficando cansado de lutar. E quando não, Rodney, fica cansado de ouvir promessas. Cansado de promessas. Que muitas das vezes chega até a se irritar. Olha, Deus tem uma promessa na tua vida. Para com... Às vezes você não vai expressar isso, mas às vezes você, por dentro, você fala, meu, já ouvi tanto isso. Estou cansado de ouvir promessas. Eu me lembro, e hoje foi um dia que eu acabei lembrando de minha mãe. A Rosane, ela ganhou um celular, e aí foi fazer a mudança do chip, que o celular dela estava quebrado, e aí veio algumas fotos, né? E aí veio as fotos da minha mãe, né? E aí a gente acaba batendo aquela saudade, né? E não tem como não lembrar de palavras que a pastora, né, ministrou na minha vida. E eu me lembro que numa dessas ocasiões, Marco, minha mãe, ela chegava, meu filho, tenha ânimo, não desanima não, Deus tem uma promessa na tua vida. Irmão, quando ela falava isso, dava aquela... Oi? Tem um Davi falando junto aí. Dava aquela coisa por dentro, uma revolta no bom sentido, né? E quantas vezes minha mãe não me fortaleceu e insistiu em dizer, Deus tem uma promessa na tua vida. Olha o que ele fez na vida de Abraão. Aí complicava mais ainda, irmão. Falar da promessa na vida de Abraão, eu falei, mãe, eu não sou Abraão, eu sou Davi, mãe. Abraão, ele esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Então, quem está cansado de não ver a promessa acontecer, houve, por exemplo, Abraão, José foi 17 anos, Davi mesmo para reinar mais de 10 anos, foi ungido e só levou pancada e perseguição, e depois de 10 anos que começou a ver a promessa de Deus se cumprir. Então, quando a gente ouvimos isso e temos um pouco de conhecimento, e estamos nessa fase de cansado da promessa, qualquer coisa pode nos irritar. Ainda mais quando muitas das vezes são promessas feitas por homens, né? Que nós chamamos de promessas vazias. As promessas de Deus, eu tenho para falar para a igreja, que elas são fiéis e verdadeiras. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, irmão, pode ficar tranquilo. Você pode ficar nervoso, irritado, mas Deus é fiel para cumprir com a promessa dele, tá? Mas aí a pessoa fica também de olhar para a situação da vida e cansado de carregar um peso que não deveria mais carregar, mas que a pessoa acaba sobrecarregando, né? O peso que já deveria ter sido solto da sua vida, porque na realidade ele não te pertence. Jesus mandou a gente trocar, foi ele que mandou. E aí nós insistimos muitas vezes em estar carregando algo do passado que está nos deixando mais cansados ainda. E essas coisas, eu fiquei pensando, tem algo mais grave ainda nessa linha de raciocínio. Gente cansada dentro da igreja. Estamos num culto onde a presença de Deus está manifestada.
aonde que teoricamente, né, na presença de Deus até a tristeza. Peraí, vamos lá. Vamos tirar um pouco desse cansaço aí. Na presença de Deus até a tristeza. Então, o fato de nós entrarmos na igreja, nós já deveríamos ser renovados. Estamos na presença de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia nessa noite. Quantos querem receber uma boa notícia, irmão? Jesus nunca chamou os fortes. Se você pensa que, não, eu tenho que estar forte, não. Jesus também nunca chamou nem os resolvidos, né? Nem aqueles que têm tudo sob controle. Porque tem pessoas que têm tudo sob controle, né? Isso. São os calculistas, né? Jesus não chamou assim, não. O que ele mandou eu falar aqui nessa noite, que ele chamou os cansados. E se você é essa pessoa, já glorifica a Deus, porque ele vai tirar peso aqui nessa noite. Jesus, ele chamou os cansados emocionalmente, pessoas que estão com a alma batida, ferida, triste, cansado espiritualmente, de muitas vezes não ver certas coisas acontecer, cansado de pecar e se arrepender. Já bateu esse cansaço em você, já? Pode confessar, não tem problema não. Nós estamos na casa do Pai. Eu já tive pecados na minha vida, irmão, que foi duro, hein? Foi duro. O danadinho sempre batia na porta para querer voltar, irmão. E aí dá uma aflição na tua alma, porque você ia pedir perdão para Deus, daqui a pouco pecava novamente. Aí chegou uma hora que você está cansado de se arrepender. Meu Deus, o que eu faço? Um negócio insiste. Quem lembra daquela música do Thales? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações. Então, Thales, na sua inspiração, ele diz que é todo dia. Comigo chegou o momento que era toda hora. Toda hora o pecado ele bate na porta, irmão. Toda hora. Toda hora. E o que nós temos que fazer? Escolher. Eu escolho não errar. Eu escolho não pecar. Eu escolho estar na presença do Senhor Jesus. Então Jesus também, ele está querendo chamar hoje os cansados de pecar e se arrepender. E tem aqueles cansados de aqui é onde mais machuca, né? Tentar agradar a todos. Se você é essa pessoa, deixa eu dizer uma coisa. Jesus esteve aqui nessa terra, não pecou, só procurou o bem de todos. Milhares e milhares de milagres que João escreve. De escrever não teria livros o suficiente. Olha só de quem nós estamos falando, irmão. Sim, nós sabemos que o Jesus Cristo não agradou a todos. E mesmo assim, que só quis o bem de todos. E ele não agradou a todos. Imagine eu e você. Os errados, o que trocamos muitas vezes o certo pelo duvidoso. Falamos coisas que não era para falarmos. Agíamos, não conseguia agradar a todos. Então pare de tentar querer agradar a todos. Se quer agradar alguém, agrada a Deus. Se esforce para agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquele que se aproxima de Deus, procura agradar a Deus. Quer uma boa notícia? Hoje eu quero dar muitas boas notícias aqui no culto. Você está agradando a Deus hoje. Você sabia que você está agradando a Deus hoje? Deus está contente de ver você aqui. Irmão, tem gente tão atropelada de tantas coisas nessa reta final de ano, que na realidade não parece que o ano vai terminar, parece que o mundo vai terminar. Porque as pessoas estão tudo atropeladas, correndo para lá, correndo para cá, é uma agitação terrível, só vai aumentar o cansaço. Enquanto que eu e você escolhemos estar na casa de Deus, para agradar a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso, irmão?
Isso aqui tá melhor, filho? Tá cortando, né? Deixa eu ver. Ei, olha. Ficou melhor isso. Então nós queremos falar sobre Mateus 11, 28. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Está escrito: vinde a mim, todos os que estáis. Veja, não é estão, né? Estáis cansados e sobrecarregados. E aí vem uma promessa: e eu vos aliviarei. Observe uma coisa: Jesus não disse, vinde a religião. Jesus não disse isso. Vinde para a religião. Jesus disse, vinde a mim. Então, muita gente, eu vou falar, hein? Muita gente está cansada porque está tendo, na vez de ir até Jesus, está indo atrás de religiões. E religiões vai dar canseira. Você vai ficar cansado. Guarde isso no teu coração. Vamos repetir todos juntos o tema? Você não precisa carregar esse peso sozinho. 1, 2, 3. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Criador dos céus e da terra e toda a plenitude, eu já sinto a Tua presença aqui, papai. Nós reconhecemos que nós chegamos aqui cansados, meu Pai, cansado de lutar sozinho, cansado de carregar fardos, cansados, Senhor, de tentar e não conseguir, meu Pai, mas nesse momento, nesta hora, abre hoje os nossos ouvidos espirituais, papai. Quebra toda a resistência do coração e que este convite não seja apenas ouvido, mas obedecido, meu Deus. Nós não viemos atrás de uma palavra bonita, nós viemos atrás de descanso para a nossa alma. Então fale conosco, meu Deus e meu Pai. É em nome de Jesus que eu oro, em nome de Jesus. E quem crê, diga eu creio. Para quem está nos acompanhando, desde sexta-feira, eu tinha anunciado antes, mas praticamente desde a sexta-feira, nós estamos com uma série de mensagens e eu pretendo levar isso bem mais adiante, praticamente 2026 aí, nós vamos ter muito tempo para estar falando sobre o que Jesus quis dizer. É uma série de mensagens que brotou no meu coração, de alguns versículos que muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós ficamos assim, poxa, mas o que está querendo dizer isso? Então eu, meditando em algumas palavras, eu tenho já uns 4 esboços, meditando em algumas palavras, me chamou muita atenção o que na realidade Jesus quis dizer como: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. E ele faz uma promessa: se você está assim, eu vou te aliviar em nome de Jesus. Então aqui Jesus, igreja, ele não está apontando um método. É onde muitas pessoas se perdem. Jesus não está apontando um método, nem mesmo uma regra. E não é uma doutrina, não. Aqui Jesus está falando de relacionamento, não de sistema. Relacionamento. Vinde a mim, vem comigo. Esteja comigo, se relacione comigo, converse comigo e eu vou te aliviar. Então Jesus está falando de relacionamento, esse convite dele. Ele aponta para si mesmo, ele não aponta para uma igreja, ele não aponta para um apóstolo, ele não aponta para um pastor, não, para um missionário. Ele aponta: vinde a mim, vocês têm que vir a mim. Pare de querer correr atrás de homem, para de querer correr atrás disso e daquilo. Vinde a mim, disse Jesus. Não é venha quando estiver melhor. Aqui é uma coisa que tem acontecido, irmão, nos nossos dias. Quando eu estiver bem eu vou. Nunca vai ficar, irmão. Você acha que o diabo vai deixar você bem? Quando eu estiver melhorzinho eu vou buscar Jesus. Vai nada, irmão. Então não venha quando estiver melhor. E não é venha quando merecer. Piorou. Se eu merecer, aí eu vou entrar lá na igreja. E nada, irmão.
Se for minha hora, né? Quando for minha hora eu vou, vai mesmo, ou para o céu ou para o inferno, mas vai. Não é, irmão, por mérito, é graça de Deus. E graça é favor não merecido. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Em outras palavras, você já deve ter escutado isso. Venha como está. Está cansado? Eu vou até Jesus. Eu estou bem, estou alegre. Fui promovido. Venha também, venha como está. Porque Ele quer relacionamento. Jesus nunca quis montar um sistema. Eu vou colocar você dentro do sistema religioso e você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Não, irmão, não. Ele sabe a capacidade de cada um de nós. E Ele também conhece a necessidade de cada um de nós. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Aí vem a contra-pergunta, né? Eu perguntei quem está cansado, todos nós. Mas agora veja só, por que então nós estamos cansados? Por que nós estamos cansados, irmão? Nunca parou para pensar? É só você pegar já a primeira palavra dessa segunda parte da mensagem. Repita assim: eu estou cansado porque eu parei de me relacionar com Deus. Se o vinde a mim é para aqueles que estão cansados e ir até Jesus, se relacionar com Jesus, conversar com Jesus, abrir o teu coração para Jesus, ter um momento com Jesus, e você está cansado, então o relacionamento não está do jeito que Ele quer. Algumas reuniões que nós fizemos em liderança, alguns anos atrás, e eu continuo pensando dessa forma, tá? Às vezes a pessoa, elas vem por obrigação. E para mim, a pior coisa que existe para uma pessoa, para um líder, você pode expandir para um patrão, para um esposo, para uma esposa, para um pai, para uma mãe. Para mim, a pior coisa é quando alguém faz algo por obrigação. Então, dentro disso, as pessoas podem estar se relacionando, querer se relacionar com Deus por obrigação. Eu vou para a igreja. Aí já vem com aquele bico, eu vou para a igreja. Tipo assim, se eu não for, o apóstolo vai mandar mensagem para mim, perguntando por que eu não fui. E aí eu vou ter que mentir. Eu estava falando com a minha esposa semana passada, eu falei assim: Rosane, você já percebeu como é difícil falar a verdade? Quem aqui já percebeu? Quando Jesus ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, é outra mensagem que eu já estou também, tá? O que Jesus quis dizer com eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vocês já pensaram como é difícil a pessoa andar na verdade? Viver na verdade? Aí a pessoa pergunta algo para você. Aí você, um exemplo assim, vai. Ligam para você. Aí você olha assim, meu Deus do céu, se eu for atender isso aqui é cobrança. Ou se eu for atender aqui é BO. Aí você chega e fala: ô filho, ô filha, atende aí, fala que eu não estou. Aí a criança, né? Alô, quero falar com seu pai. Ele mandou dizer que não estava. Aí você mente, por coisa boba. Poderia chegar e falar a verdade. Um exemplo bobo, irmão. Mas é difícil nós andarmos na verdade. Se eu perguntasse, você está bem? Eu estou bem. Está nada, por dentro está todo arrebentado. Porque é difícil. Então, esse negócio, irmão, de se relacionar por obrigação, não vai fazer você tirar esse fardo, esse cansaço. Quando Jesus fala, eu quero me relacionar com você, eu vou tirar esse cansaço da sua vida, se você se relacionar não por obrigação, mas por amor, com prazer, com alegria. O salmista Davi, ele nos inspira isso, hein? Numa certa ocasião chegaram para ele e disseram: vamos lá para a casa do Senhor. Ele se alegrou. Aí ele escreveu um salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa
do Senhor. Tem gente hoje que está ficando triste, irmão. Eu tenho que ir para a igreja hoje, mas hoje eu tenho tanta coisa para fazer. Jesus é desocupado, né? Deus é desocupado, né? Então olha como é que estão as pessoas. Não venha por obrigação, mas venha por gratidão. Eu estou na casa de Deus porque faltam 10 dias, 365, então 355 dias o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor não deixou faltar nada na minha vida, Ele me sustentou, por isso que eu estou na casa do Pai. Aplauda ao Senhor Jesus, irmão. Por que que muitos estão cansados? Trocaram presença por aparência espiritual, irmão. Sabe aquelas pessoas que denorex, parece que é, mas não é? Pessoas que trocaram a presença de Deus. Eu vou falar uma coisa assim, absurda, tá? Logo na minha caminhada, eu tinha sido consagrado, deixa eu ver, lá no Pontão da Barca, presbítero. Olha quanto tempo. Eu tinha sido consagrado a presbítero. Aí veio uma igreja para a cidade, não vou dar muito detalhe não. Veio uma igreja para a cidade, tal. E aí eles estavam fazendo um impacto na cidade, um impacto. E eu fui. E aí eu fui conversar com esse pastor, né? Que Deus estava usando ele. E aí eu fui conversar com ele e tal. Falei, parabéns, hein? Seja bem-vindo na cidade do Guarujá, tal, que possam ganhar almas para Jesus, tal. Enfim, né? Aquela conversa sadia. Irmão do céu, esse camarada me falou uma coisa, e eu era novo, hein, no chamado, mas ali eu cheguei e falei, não, eu não posso deixar isso aqui entrar no meu coração. Uma pessoa de peso, uma pessoa experiente. Aí eu cheguei conversando com ele, eu perguntei, poxa, como foi que Deus começou a te usar assim poderosamente, tal. Ele esqueceu de falar o que Deus fez, ele disse o que ele faz. E aí ele chegou para mim, ele falou assim, quando estiver louvando, ou tu estiver pregando, tal, tu dá uns berros lá, que aí a igreja pensa que Deus está na tua vida. Ou se não, começa a falar em línguas lá, tal, que aí as pessoas falam, nossa, olha que santidade. Misericórdia, irmão. Sabe o que é isso? Pessoas que trocaram aparência, sabe por quê? A presença por aparência. Já não tem mais presença com Deus. Aí quer viver de aparência. Quem está entendendo, irmão? Mas nessa noite o convite está aberto para você. Vinde a mim. Hoje você vai se achegar até Jesus em nome dele, amém? Outra coisa, todos os que estáis cansados, nessa tradução está sobrecarregados, na sua deve estar oprimido, né? E o que Jesus quis dizer? Quem está esgotado, né, emocionalmente? Aí Jesus está falando assim, se você se encontra sobrecarregado, eu vou trazer um alívio para você. Se você está machucado emocionalmente, esgotado emocionalmente, já esperou tanto, né? Esperou tanto aquele bendito, aquela bendita, né? Ter um alinhamento emocional com você. E aí Jesus está falando assim, trouxe um desgaste. Que muitas das vezes as pessoas até chegam e falam assim, mas homem é tudo igual. Eu já ouvi isso. E muitas vezes fazendo terapia, irmão. Muitas vezes. Mas homem é tudo igual. Aí tem umas que são evangélicas, né? Então você tem uma abertura de você compartilhar a palavra do Senhor. E teve uma que chegou nessa hora assim, ela começou a falar disso. Aí eu falei, nossa, você então está pior do que a mulher que foi lá no poço de Jacó lá, que Jesus chegou e falou assim, tu tens 5, hein? E o que tu tens agora não é teu, hein? Ou seja, sabe o que Jesus estava falando ali?
Jesus está falando assim, ó, você já teve sim que você está com alguém que é casado, não é seu. Jesus estava ali entregando ela, denunciando ela. Aí eu falei, poxa, se homem não presta, se homem todo mundo é igual, então você já saiu mais do que com essa mulher aqui, samaritana. Ela, não, o senhor entendeu o que eu quis dizer. Ainda ficou braba ainda. Por que que fala homem é tudo igual? Porque teve alguma decepção amorosa, irmão. Alguma traição, sofreu alguma coisa, né? E aí quer fazer comparações, né? Não. Às vezes, os meus filhos sabem disso, né? Muitas vezes eu cheguei para ele e falei assim, ó, você não é todo mundo. Ah, pai, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Fala para quem está do seu lado, você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo, não. O mundo, irmão, tem muitos milhões de pessoas. Guarujá aqui é quase 500 mil de pessoas. Agora vai para quase 2 milhões, né? Está descendo gente que não acaba mais. Então nós não somos todo mundo, não. Você pode passar por situações decepcionantes, frustrantes, mas nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Eu completei este ano, 36 anos de casado. E eu tive um bloqueio. A palavra é essa, eu tive um bloqueio quando eu conheci Rosane. E esse bloqueio não ficou no namoro, no noivado. Não, levei para o casamento também isso. E levei, se não me falha a memória, até os 10 anos de casado. Eu tinha aquele bloqueio dentro de mim. Eu não conseguia me entregar 100% para minha esposa. Porque lá atrás eu tinha um pontinho. E se fizer o que a outra fez comigo? Tipo assim, como eu sofri uma traição, e aí eu achava que a Rosane também ia me trair. Olha que peso que eu carregava, irmão. Olha como é que estava o meu emocional. Até que um dia eu tive coragem. Falei, não posso viver assim. Rosane me ama, eu amo ela. Não, não vai acontecer isso comigo. Por isso que no final nós vamos fazer uma oração de palavra, tá? Você vai falar, tem que expressar, irmão. Aí eu chamei a minha esposa, conversei com ela, ela já sabia o que eu tinha passado quando era solteiro. Eu falei, ó, só que eu não, isso está me prendendo. Isso está impedindo que eu ame você ainda mais ainda. E eu comecei a conversar com ela, irmão. E aí nós decidimos, não, nós vamos orar aqui. Eu não quero esse sentimento, não. Você é a mulher da minha vida, você não vai me trair, você me ama, eu te amo. E começamos a falar palavras. Hoje, irmão, para a honra e glória de Jesus, eu já não carrego mais esse trauma. Por quê? Porque eu estava cansado. É um peso que vem, irmão. É uma angústia. Quem já passou sabe o que eu estou falando. É uma angústia que vem, que bate, que você fica com desconfiança, sai de casa com desconfiança. Hoje, graças a Deus, irmão, posso viajar, ficar 20 dias fora. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é a minha esposa. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Então, Jesus, Ele pode tirar esse fardo emocional na tua vida, em nome do Senhor Jesus, irmão. E também quem está pesado por culpa, pecado, medo, frustração. Muita gente, irmão, errou, falhou. Ai, quem não erra, quem não falha. Mas aí fica carregando. Sabe o que Romanos capítulo 8 diz? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há, irmão. Você tem que pegar essas palavras e guardar no teu coração. É onde Jesus fala assim, ó, eu estou te aliviando hoje. Se você está carregando esse peso aí, passado da culpa, ai, eu matei, ai, eu roubei, ai, eu sei lá, eu adulterei, eu sei lá o que fizeram, irmão. Aí vem o diabo para acusar, e Jesus vem para libertar nessa noite. Jesus vem para tirar esse peso. Ah, mas eu tive que fazer um aborto na minha vida. Eu quis provocar isso. E quantas mulheres estão presas emocionalmente, irmão, por causa disso? Porque é um assassinato, né? Aborto é assassinato. Mas carrega esse peso, essa culpa. E aonde é que entra
o convite de Jesus? Vem até Ele. Vem até Jesus. Ah, Jesus, eu não tinha noção, ou circunstâncias me levaram a fazer isso, mas eu quero ser livre, eu quero o teu perdão, eu quero viver com alegria. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Hoje Jesus está na casa, hein? Quem está oprimido também por cobranças religiosas. Pessoas, irmão, que estão sobrecarregadas. Tem algumas matérias, as redes sociais ajudam e muitas das vezes não, né? A gente tem que fazer uma peneira muito grande hoje, irmão, muito grande com as redes sociais. Nem tudo que brilha é ouro, viu? Nem tudo. Tem tanta gente falando coisas absurdas assim e levando um monte de gente para o erro, tá? Mas tem muitas coisas boas também. E aí a gente escuta algumas coisas, por exemplo, né? Igrejas que tem muita rotatividade, muita programação, né? Igreja que muitas das vezes para prender a pessoa. Não, na segunda faz isso, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí é cobrança, é cobrança, é cobrança. Irmão, a pessoa ela fica cansada de tanta cobrança, irmão. Cansada. E isso traz um peso. Chega em casa, não tem mais disponibilidade para a própria família, para ela mesma, para o marido. E aí o que acontece? Na vez de resolver um problema, arruma outro problema. Arruma outro problema. Nós estamos falando que existe excesso. E eu sei disso, tá? E nós temos que louvar. Você pode aplaudir Jesus pela Ebenezer, irmão? Eu não sei se você consegue perceber, mas a gente evita o máximo de ter essas cobranças religiosas. Já pensou se nós tivéssemos culto todos os dias? Meu Deus do céu, como seria cansado para as pessoas, obrigações para ela todos os dias. Eu estou falando de obrigações religiosas, tá? Sistema, não o nosso compromisso que nós temos que ter com Deus, de se relacionar com Ele, que deve ser todos os dias. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus, irmão. Mas vocês sabem que na época de Jesus, os fariseus, o que eles faziam? Eles colocavam esses fardos pesados sobre o povo. E ali Jesus olhou assim, vocês são como sepulcro calhado mesmo. São bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Vocês colocam um peso de religião na vida dos outros, mas nem vocês suportam esse peso. Então Jesus, ele estava falando também para aqueles que estavam sendo oprimidos, como na sua época ali, os fariseus, tá? Agora vem a promessa. Eu vos aliviarei. Faz assim, ó. Jesus vai te aliviar nessa noite, irmão. Veja bem, deixa eu explicar detalhadamente isso. Jesus não está falando que vai pegar o teu fardo e vai tirar de você e vai levar, não. Ele está falando de aliviar. O que é aliviar, amado? Ó, nós temos esse altar aqui, tá? Se eu pegar esse altar aqui, ó, ficar tentando segurar assim, ó, algum tempo eu vou conseguir ficar segurando, se eu for andar com ele também. Mas aí, chega uma hora que cansa, sim ou não? Aí eu já não consigo mais segurar tanto tempo como eu gostaria. Aí eu vou chamar Jesus. Vem aqui, Jesus. Vem aqui. Aí eu vou chamar Jesus. Está até pior do que eu. Aí, ó, eu não estou conseguindo, Jesus. Carregar isso aqui sozinho. Me ajuda. Agora. Olha. Até com a mão agora eu estou segurando. Mas por quê? Porque eu estou para o lado e ele. Aplauda Jesus, irmão. É isso que Jesus está falando, ó, se você vir até mim, pode estar cansado emocionalmente, espiritualmente, pode ser o que for, eu vou te aliviar, você vai fazer a sua parte e eu vou fazer a minha. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. Aplaude, glorifica e exalta o nome desse Deus maravilhoso, irmão. Isso é aliviar, porque tem pessoas que também tem pessoas folgadas, irmão. Tem pessoas, não, Jesus, pega! Não. Toma a sua cruz e siga, meu. Cada um de nós temos o nosso fardo. Cada um de nós temos o nosso fardo para nós carregarmos, a nossa cruz para carregar.
Ele vai estar do nosso lado, ele vai aliviar. Se você não está suportando, vou voltar para o início da mensagem. E guarde no teu coração. Se você guardar isso, está bom demais. Se você não está suportando, é porque você já parou de pedir ajuda para quem você deveria pedir. Se você não está suportando, é que o teu relacionamento com ele já não é mais o mesmo. Então você está sozinho nesse barco. Então você está sozinho nesse fardo. E sozinho cansa. Agora, se hoje você entender essa mensagem, eu estou precisando mesmo, Jesus. Vem aqui me ajudar, Senhor. Vem me dar força para me prosseguir. Jesus, ele não prometeu tirar todos os problemas, irmão. Mas prometeu uma coisa. Ele quer tirar o fardo da tua alma. Guarde isso no teu coração. Jesus quer tirar o fardo da tua alma. Alívio não é fuga, é força renovada. Jesus vai te renovar nessa noite. Deixa eu ver se já tem alguém renovado aqui, amado. O descanso de Jesus não é ausência de luta, tá? É presença de paz no meio da luta. Porque tem pessoas, não, vai para Jesus, acabou o meu problema. Acabou. Aí que você arrumou um problemaço. Aí que você agora está com um problema grandão, uma luta grande, irmão. Eu fico imaginando, eu acredito nisso que eu estou falando. Deixa eu ver, a Letícia está com 34 anos. Então, tem aproximadamente 34 anos que eu retornei para Jesus. Foi na época que a Letícia nasceu que eu comecei a dar os meus primeiros passos de reconciliação. Tá? Então, eu me lembro que eu sempre tive essa consciência. Quando eu não estava na presença, quando eu não estava mais na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, eu era uma presa fácil para o inimigo. E aí eu comecei a praticar coisas, né, do mundo, coisas que agradavam a minha alma e coisas que o inimigo até incentivava para me distanciar ainda mais de Deus. E eu fui mergulhando nessa vibe aí, eu fui entrando. Então chega um momento, você já ouviu a história do sapato novo? O sapato novo é assim, o diabo te pega e ele vai te usando. Quando você está todo estourado, que não tem nem mais sola, ele te descarta. Ou seja, você já não tem mais valor nenhum para aquilo. Você não tem mais valor nenhum, descarta. É um morto agora, só está esperando ser queimado no fogo eterno. Está lá descartado. Aí vem Jesus, aí você é aliviado, aí você ouve uma mensagem. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, aí ele estende a mão para você, aí você está todo estourado lá, aí ele vai te levando, te dá um banho com o sangue dele, perdoa todos os teus pecados, te tira do lamaçal do pecado, te transporta das trevas para a luz. Aí você agora é um alvo, irmão. É isso que você precisa entender. Agora você é um alvo, o inimigo olha assim, poxa, eu pensei que eu tinha acabado com ela, acabado com ele, agora está todo restaurado. Então eu costumo dizer que quando você toma uma decisão, o inimigo tira uma foto sua. Lembra das fotos 3x4, que era foto do documento? 3x4, ele tira uma foto tua. Isso aí. Daqui a pouco não está mais. É fogo de... Tem gente que fala assim mesmo? Voltou para a igreja, aceitou Jesus. Isso é fogo de palha. Daqui a pouco já era. Aí passa um ano, você suporta. Passa 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí o que era fogo de palha, agora já está começando a ter brasa. Ô glória, ô glória. Aí já começa a ter brasa. Ele olha assim, pô, peraí, eu pensei que ele ia se destruir novamente, mas não. Aí chama lá os capirotos lá, os fotógrafos do inferno, aí tira uma foto, aumenta, 30x20. E cada passo seu, cada determinação sua, cada entrega sua, isso vai te distanciando mais ainda das trevas e te aproximando de Jesus. E o inimigo não fica feliz com isso. Então ele vai começar a travar uma luta, uma guerra, que nós chamamos de guerra travada. Tem muita gente aqui que está me escutando também, que está numa guerra travada. Por que essa guerra travada?
Porque o descanso de Jesus não é a ausência de luta. Nós vamos ter guerra, irmão, porque nós lutamos contra os principados e a potestade. Então nós estamos no mundo espiritual, lutando espiritualmente. Então cada entrega sua, cada determinação sua, o inimigo quer te ver cada vez mais para baixo, irmão. Cada vez mais para baixo. E aí ele vai fazer o quê? Vamos ampliar essa foto aí, ó. E vamos atacar. Aí agora começa a atacar as tuas emoções. Agora começa a atacar o teu passado. Aí você que cometeu alguns equívocos, alguns erros no passado, ele vai começar a jogar na tua cara novamente. Agora está querendo dar de santinho, mas tu fez isso, tu fez isso, tu fez aquilo. Aí Jesus fala: vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim que eu vou te aliviar nessa noite. Então é uma guerra, irmão. Não pense que estar com Cristo vai tirar você das lutas. Não é ausência de luta, é paz. É uma paz que o mundo não pode te oferecer. Pensa numa tempestade, pensa. É para pensar mesmo, pensa numa tempestade braba que você passou ou está passando. Pensou? Aí Jesus diz: eu estou aqui. Eu estou dormindo aqui. Aí você se desespera. Aí quando você se desespera, sempre tem aqueles que vai até Jesus. Aí foram até Jesus: acorda Jesus, acorda Jesus, acorda Jesus. Jesus, o que foi? O barco está afundando. Irmão, quando eu chegar no céu, eu vou pedir o replay dessa passagem. Eu vou pedir o replay dessa passagem quando chegar no céu. Jesus, mostra para mim como é que foi esse lance aí. Porque eu sou uma pessoa, amado, que se eu estiver dormindo, Rosane está aqui, Rosane sabe, os meus filhos também. Se eu estiver dormindo, não cometo o erro de chegar: pai, que dependendo de você estiver, você vai levar um supetão, porque eu não gosto de acordar com barulho, irmão. Aquilo me assusta, eu fico imaginando Jesus dormindo no barco, dormindo. Aí chega lá os perturbadinhos: Jesus, peraí, por que foi? O barco está afundando o quê? Eu estou no barco contigo. Você não sabe que minha morte não vai ser afogamento, minha morte é de cruz? Mas eles estavam com medo. E uma pessoa com medo, ela perde o controle emocional. Ela perde a confiança se ela deixar o medo dominar. Deus está falando com alguém aqui, irmão, que está numa tempestade grande por dentro de você, irmão. Aí Jesus está falando: peraí, eu vou ensinar você, peraí, não se preocupa não. Jesus vai diante do mar, acalma a tempestade. Jesus ordena, e Jesus vai dar uma ordem hoje aqui. Estenda as mãos, sinta a presença de Jesus. Eu tenho autoridade. Repita comigo, mas com fé: acalma-te, acalma-te, tempestade. Cesse toda tempestade na minha vida e na minha família. Irmão, quando Jesus usou autoridade, a tempestade cessou, irmão. Acalmou aquela tempestade, amado. Jesus não estava no barco? Sim ou não? E por que a tempestade veio? É o que eu estou falando, irmão. Estar com Jesus não significa que você não vai ter mais luta, não vai ter mais problema. Você vai ter luta até dobrada, mas acredite, Ele está contigo nessa luta, nesta prova. E quando você clamar por Jesus, Ele vai acordar no bom sentido, porque Ele não dorme. Eu sinto a presença de papai aqui nessa noite. O salmista Davi, ele profetizou que ele não dormitará, o guarda de Israel não dormirá. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te guarda. Ele não dorme. Ele não se fadiga, não há esquadriação no seu entendimento, irmão. Ele está atento em cada movimento. Então, porque a tempestade está, apóstolo, é porque Ele está querendo que você chame Ele. É porque Ele está com saudade. Quando você estava passando um problema, você não corria ligando para fulano para te ajudar, ciclano para te ajudar. Não, você ia para os pés dEle. Era diretamente com Ele.
E Jesus hoje me traz aqui para dizer, ó, Ele continua à disposição. Ele continua à disposição, só esperando você, irmão. É por isso que é um convite. Vinde a mim. Se você vier hoje, do jeito que você está, irmão, a Ele é promessa, eu vos aliviarei. Ele vai pegar do teu lado. Essa cruz que está pesada, esse problema que está pesado, irmão. Esse conflito interior, ou esse conflito no casamento. Ele está falando hoje com alguém aqui, ele está dizendo assim, ó, eu quero aliviar. Eu quero que você perceba que eu estou contigo, eu estou junto de você. Você não vai morrer nessa prova. Os discípulos tiveram essa convicção, irmão, que a tempestade pode ser grande, mas se Jesus está no barco, não haverá morte. Paulo estava com 365 tripulantes, irmão, todos pensavam que ia morrer, todos pensavam que ia se acabar, e Deus levanta Paulo, e ali ele profetiza, o navio pode se acabar, mas nenhuma alma vai morrer, e todos sobreviveram àquela tempestade. Fale para quem está do seu lado, aí você vai sobreviver. Aplauda ao Senhor Jesus, irmão. Para a gente encerrar, tomai sobre vós o meu jugo. Agora presta atenção. Vinde, nós vamos aqui daqui a pouquinho. Se abrir com Ele, falar com Ele, se relacionar com Ele. Até aqui vocês entenderam, amém? Aí agora ele fala assim, ó, tome também o jugo. Ou seja, é hora de trocar fardos. O que você está carregando, eu tenho certeza que está te oprimindo. Não está deixando você mais ter felicidade, não está deixando mais você ter prazer, não está deixando você ter mais alegria. E quando a gente pensa em alegria, né? Não estou nem falando no sentido assim, alegria de estar vindo para a casa do Senhor, que é uma alegria. Mas a pior falta de alegria que tem é quando a pessoa não sente mais vontade de viver, irmão. Perdeu a alegria de viver, perdeu. Para que eu estou vivendo? Isso é luta todo dia, isso é prova todo dia, isso. Perdeu o sentido da vida. Aí Jesus está falando assim, ó, vamos fazer uma troca hoje? Quem quer fazer uma troca com Jesus? Jesus não tira o fardo para deixar a pessoa sem direção. Ele faz uma troca. Presta atenção. Ele tira o jugo da culpa, porque se a pessoa estiver sendo culpada o tempo todo, irmão, isso dá um peso espiritual tão grande, opressão, sabe? Já ouviu falar de opressão? Uma opressão tão grande por causa da culpa. Então ele vai tirar. Vamos fazer uma troca. Ele vai tirar essa culpa de opressão na tua vida. Ele tira o jugo da opressão, ele coloca, sabe o quê? O jugo da graça. Se está sendo acusada, a minha graça te basta. Troca pela minha graça, diz o Senhor nessa noite. O jugo de Jesus não oprime, não humilha, não destrói. Mas ele está falando assim, ó, se você vir até mim, eu vou tirar esse jugo pesado. Presta atenção. Vamos lá. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele vai aliviar. O cansaço, Jesus alivia, sim ou não? E o fardo, ele está falando assim, ó, eu quero tirar o fardo. Só a Sandra que entendeu. O fardo, irmão, não é pelas tuas forças. Não tem como. Como é que você vai ficar livre de uma culpa se está na tua cabeça, já está entranhado nos teus pensamentos? Aí Jesus fala assim, mas eu tenho o poder de arrancar toda a planta que meu pai não plantou, seja arrancado da tua mente, do teu coração, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele diz, e acharei descanso para as vossas almas. Achará descanso para onde, irmão? Vamos lá, descansa aonde? Então presta aí, não é descanso no corpo. Ai, Jesus, tu é tremendo, irmão.
Não é descanso no corpo, não. Não pensa que ele vai montar uma redinha, dar coquinho gelado. Toma aí uma água de coco aí. Não é descanso no corpo, é descanso aonde? Descanso para as vossas. E o que é alma, irmão? É isso aí. E você não está suportando mais. Tanto sentimento que machucaram você, traumatizaram você, e tua alma está toda ferida e machucada. Sabe quando a mente começa a gritar? A mente grita, sabia disso? A mente grita, irmão. Mas aí quando você recebe esse convite de Jesus, ele fala, o teu coração agora vai pulsar novamente na minha presença. A palavra de Deus, eu vou profetizar, estenda as mãos. Hebreus 4, versículo 11. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que espada qualquer de 2 gumes. E vai a ponto de dividir alma e espírito. Entra agora, Jesus. Entra agora, Jesus. Entra agora, Jesus. Aonde o psicólogo não pode entrar. Onde a medicina não pode entrar. Aonde, Senhor, o médico não pode entrar. Divide alma e espírito. Tu é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração, Pai. Traz o descanso para essas almas aqui nessa noite. Receba em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Por que eu digo isso, irmão? Porque muitos dormem, mas não descansam. Há uma diferença muito grande, né? E aqui vai... Meu Deus do céu, vai entrar numa área aí... Você sabia que tem pessoas que deita para dormir e não consegue dormir? Pode ser a king, né? Pode ser a cama king. Tem uma agora que tem pedras lá que fala que faz uma massagem no teu corpo. Mas tem pessoas, e você sabe disso, que querem dormir, mas não conseguem dormir, não conseguem descansar. O corpo fica estirado lá, mas acorda mais cansado do que nunca. Você sabia disso, que existe isso? Quer uma cura hoje nessa noite? Eu vou liberar uma palavra que eu nunca liberei aqui. Mas ao meditar nisso, me veio essa revelação. Nunca trouxe essa revelação para cá. Escute uma coisa. Lembra de Jacó? Jacó, ele estava fugido. E ele foi para o deserto de Pairã. Então ele estava no deserto. Pare para pensar aqui. Jacó estava fugindo, o irmão queria matar ele, estava uma desavença terrível, ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto de Pairã, a Bíblia fala que ele teve uma experiência sobrenatural no deserto. Você nunca, eu vou falar, hein? Você nunca mais vai reclamar do deserto. Porque é no deserto que você vai ter uma experiência sobrenatural. Apóstolo, explica isso que eu não estou entendendo. Deixa eu explicar, estou só preparando o teu coração. Que experiência foi essa? Ele estava no deserto, passou o dia e chegou a noite. Quando chegou a noite, a palavra de Deus diz que ele quis dormir. Porque a noite foi feita para... Nunca esqueça isso. A noite foi feita para dormir. Ele foi dormir. Ele olhou para um lado. É que eu estou olhando aqui. Eu não sabia que eu ia liberar isso. Mas senão eu tinha colocado algo aqui. Mas tudo bem. Ele olhou para um lado, para o outro. Não tinha nenhum travesseiro. Aí ele pegou uma pedra. Aí Jacó pegou uma pedra. E falou, já que eu não estou na casa de papai, então eu preciso de um travesseiro. Já que não tem um travesseiro folha de ganso, agora tem um travesseiro da NASA. Já viu? Um produto da NASA, macio. Está aqui a minha esposa. Eu comprei 4 travesseiros. Comprei 2, depois comprei mais 2. Não, 5. Aí eu fui no Carrefour ontem, aí eu olhei um lá e comprei mais um. Apóstolo, por que comprou 5? Porque eu não achei ainda o travesseiro, irmão. Eu apertei, achei que era, quando eu cheguei em casa que eu... A Rosane gostou, eu
joguei para ela. Peguei o outro, para um lado, para o outro. O macio que eu pensei também não serviu. Gente, Jacó conseguiu dormir com travesseiro de pedra. Não, você vai receber a palavra, escute só. Eu só estou dando esse exemplo para ver, irmão, que tem pessoas que têm travesseiro macio, tem pessoas que têm travesseiro de folha de ganso lá, né? Travesseiro da NASA, sei lá, e não consegue dormir. Agora, explica, apóstolo, para mim, como é que no deserto Jacó conseguiu. Está escrito ou não está escrito na Bíblia, irmão? Jacó dormiu ou não dormiu? Ele dormiu, ele pegou um travesseiro de pedra e dormiu. A pergunta é: como é que alguém consegue dormir com uma pedra sobre o travesseiro? Alguém aqui vai lembrar de um ato profético que nós fizemos esse ano, de colocar a Bíblia dentro do... Já esqueceram, misericórdia. Dentro do travesseiro, que Deus ia se revelar para você. Lembra desse ato profético? Coloca a Bíblia dentro do travesseiro. Irmão, eu fiz isso, eu não consegui dormir direito. Agora Jacó está me ensinando que ele conseguiu dormir deitado numa pedra. Apóstolo, o que é isso? Deixa eu te dizer, irmão. Quem está no deserto com Deus, a pedra vira um travesseiro macio. Quem está no deserto com Deus, Deus vai trazer o descanso. Você vai conseguir dormir em meio a essa luta, essa angústia, essa prova. Se você está tomando, é profético para quem acredita. Se você está tomando remédio porque não está conseguindo dormir, Deus está revelando aqui: eu sou o remédio que você precisa para você ter noite de paz e noite de descanso. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Aplaude e glorifica o nome desse Deus maravilhoso. Aonde é que está o sobrenatural, apóstolo? Sonhou. Além de dormir, Jacó teve um sonho. É profético o culto dessa noite. Além de você dormir, Deus vai te dar sonhos espirituais. Sonhos espirituais, que vai ser resposta de Deus para aquilo que tu precisa. E está lá o camarada dormindo como um anjo, tranquilo. Aí Deus fala: já que você conseguiu descanso, já que você aprendeu mesmo no deserto, eu estou contigo, agora eu vou dar um sonho espiritual. A Bíblia diz, não sou eu não, tá? Aí a Bíblia diz que ele viu uma escada, anjos que sobem, anjos que descem, anjos que sobem, anjos que descem. Aí Deus agora se revela para Jacó: eu vou estar contigo, Jacó. Nessa tua caminhada eu vou te prosperar, Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o teu Deus de Isaac, e eu quero ser o teu Deus nessa noite. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que você vai ter o sono do justo, que você vai ter sonhos de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, Ele vai trazer o descanso para a tua alma nessa noite. Papai está na casa, papai está na casa. Hoje Jesus está fazendo o mesmo convite para mim e para você. Pare de carregar sozinho. Pare de você ficar sofrendo aí sozinho. Existe um Deus no céu que quer ajudar você, aliviar você nesse fardo. Pare de fingir ou de medir força. Para, irmão. Não queira ficar tentando querer tirar braço de ferro com Deus, irmão. Não conheço um que ganhou. Para, não resista mais à voz de Deus. Se Jesus está falando contigo, se renda. Reconheça a soberania dEle, reconheça o poder dEle. E não é sobre emoção, irmão. Essa mensagem não tem nada a ver com ação motivacional, não, irmão. É sobre rendição. Eu não sei se vocês perceberam ultimamente,
Deus tem me dado mensagem, não é para elevar o ânimo da pessoa, não, é para ela se render aos pés de Jesus, porque quando você se render aos pés de Jesus, Ele te levantará em nome dEle.